Feliz Dia dos Pais. Que vocês possam estar desfrutando desse... Obrigado, meu irmão. Obrigado, São José. Coisa mais linda, servindo ao Senhor. Que possamos estar desfrutando desse dia maravilhoso, especial. Que Deus, ser pai é uma dádiva, a gente vai conversar e refletir isso aqui hoje. Mas a verdade é que nem todos que estão aqui, eles são pais. Nem todos vocês são pais. Essa é uma verdade, isso é um fato. Porém, todos nós aqui somos filhos. Todos nós somos filhos. E há algo muito importante que não pode ser esquecido. É que no momento em que nós aprendemos a viver como filhos de Deus, nós recebemos a autoridade do Senhor para desempenhar a nossa missão de paz aqui na terra. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é esse presente que Deus nos dá, de nós podermos experimentar um pouquinho daquilo que Ele é com todos nós, Pai, desfrutar tudo isso. Por isso nosso tema hoje, nesse dia especial, será pais, filhos do Deus Pai, porque todos nós somos filhos do Pai maior. Todos nós, na verdade, somos filhos do Deus Pai, aquele que é todo-poderoso, aquele sim que é perfeito. E veja só o que é que Jesus Cristo nos ensina, como viver como filhos. Lá no Evangelho de João, em seu capítulo 5, versículo 19, Jesus lhe deu uma resposta. E ele disse assim, eu lhes digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. É interessante que você não adianta dizer, olha, ao filho A e você estiver fazendo o B, porque ele não vai fazer o A, ele vai fazer o B que ele vê você fazendo. Nós somos chamados a viver de maneira a honrar a Deus, fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer por meio de Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar para Jesus, aprender com Jesus para sermos pais aqui na terra. Aprendermos a viver como filhos para poder desenvolver o papel de pai. E eu quero orar junto com vocês por essa palavra do Senhor. Baixe suas cabeças, vamos refletir com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado pela dádiva de sermos pais. Mas aqui hoje, acima de pais, estão também todos os teus filhos, Senhor, para te agradecer e celebrar a Ti, o Pai maior, o Pai que nos cuida, que nos ama e que podemos contar a todo instante. Então vem, Pai, vem através da Tua poderosa palavra ministrar os nossos corações. Nós queremos cada dia mais andarmos, caminharmos como filhos amados Teus, e assim a gente poder multiplicar os Teus ensinamentos para os nossos filhos. Que as palavras de minha boca e o meditado do meu coração, eles sejam agradáveis a Ti, Senhor, Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, a verdade é que os filhos, eles vão reproduzir aquilo que eles veem o pai fazer. Não adianta a gente mandar o filho fazer uma coisa se ele vai enxergar em nós que nós estamos fazendo uma coisa oposta. Ele vai fazer aquilo que ele enxerga nós fazermos. Tem uma frase que eu sempre ouvi do pastor Mac Anderson, e eu gosto muito, eu reproduzo muito ela, que ele diz assim, 1 grama de exemplo vale mais do que 1000 quilos de palavras. Por quê? Porque as palavras se perdem, mas o exemplo fica. As palavras podem até mostrar o caminho, mas o exemplo arrasta multidão. Então nós precisamos entender que o exemplo, ele vale mais do que qualquer palavra antes de tudo. O apóstolo Paulo, ele pai espiritual de muitos, foi o maior plantador de igreja. Em Paulo, ele dizia o seguinte, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele disse, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Eu imito a Cristo, então, filhos, olhem para mim, faça aquilo que eu faço, não por causa de mim, mas porque eu busco imitar a Jesus. Então, nós devemos isso aos nossos filhos, aqueles filhos biológicos, aqueles filhos espirituais. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Aquelas pessoas que estão olhando para a gente, nós precisamos ser exemplos para elas. Portanto, a gente precisa ser exemplo que edifica para os nossos filhos, e não apenas falar algo e as nossas atitudes ser totalmente do contrário daquilo que nós falamos. Deus é o nosso maior referencial de pai. É e sempre será. E nós precisamos entender que sim, podemos ter grandes problemas quando o exemplo do nosso pai terreno não nos ajuda a ver o que Deus está fazendo. Pode ser que você não teve um pai exemplar aqui na terra. Pode ser que você não vivenciou, não foi suprido, não foi atendido, não foi alcançado, não tem um exemplo grande com seu pai aqui na terra. Mas você precisa ter a certeza que você tem um pai no céu, que aquele é perfeito e a todo tempo ele cuida de você. Observe bem esse texto de João 5. Ele aponta para Deus e não para José, o pai terreno. O texto que nós lemos há pouco, em João 5, Jesus ele não está falando de José, o seu pai terreno aqui na terra. Ele está falando do seu pai celestial, está falando do Deus. Para onde os nossos olhos devem apontar, meus irmãos? Deve ser sempre para o nosso Pai maior, para o nosso Deus. Os pais devem representar aqui na terra aquilo que o Deus Pai deseja revelar. Precisamos entender que existe apenas um Pai perfeito, que é Deus. Seu pai pode ser uma maravilha, e glória a Deus se for, mas você precisa entender que ele é falho. Às vezes ele vai falhar, porque ele é ser humano. Ele pode buscar fazer o melhor para a sua vida, mas uma hora ou outra ele faz algo que escorrega, que não é condizente. Por quê? Porque ele é humano, mas existe um Pai perfeito, apenas um. Mateus 23, 9, Jesus vai dizer: a ninguém na terra chamem de Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. E esse versículo é muito mal compreendido por muitos. Por quê? Porque existem pessoas que entendem aqui que Deus está proibindo ser chamado ali de qualquer pessoa de pai, e não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus ele fala aqui sobre títulos, mestre, pai, guias. Vocês vão ver nos versículos que ele vem falando sobre esses títulos. E ele, claro que ele não proíbe a organização ou o uso desses títulos na igreja ou na família. Não é isso que ele traz. A advertência de Cristo aqui, com essa afirmação, é para que a gente não caia na tentação de conceder a títulos, a líderes humanos, a autoridade prerrogativa que só pertence a Deus. É que a gente não coloque no lugar de Deus líderes ou pessoas aqui na terra. E nós costumamos fazer muito isso. Tirar a Deus e colocar coisas, colocar pessoas, colocar líderes. Não, Jesus ele está afirmando, só existe um Pai perfeito, só existe um Pai maior. A ninguém chame um Pai como perfeito, como Deus, aqui na terra. Agora, é claro, nós temos sim pais biológicos, pais espirituais, que precisam levar filhos a Deus. Pais que desenvolvem os papéis de amar, de proteger e de cuidar. E a gente precisa, todos eles, apontarem para Deus. Todo pai terreno, ele deve apontar para o Deus Pai. Em essência, essa mensagem de hoje, ela não é apenas sobre paternidade, mas acima de tudo, como todos nós precisamos viver como filhos de Deus. Todos nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus. Quando vivemos uma filiação saudável, o pai não precisa falar duas vezes, é o filho que escuta duas vezes o que é que o pai falou, o que é que o pai está dizendo. Isso demonstra atenção, isso demonstra zelo. O salmista diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence
a Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não comigo, não só comigo, eu acho que só deve ter acontecido comigo, acho que não aconteceu com vocês não. Que os pais de vocês disseram assim: você não escuta, parece que eu tenho que falar umas 10 vezes para você entender o que é que eu estou falando. Isso deve ser, aconteceu comigo, né? Não aconteceu na vida de vocês não. Então o salmista está nos advertindo aqui, que com o nosso Deus Pai a gente precisa entender e estar atento, porque Ele só fala uma vez. E nós que precisamos escutar 2, 3 vezes, ouvir o que é que o Pai está falando, atento, honrar a Ele e seguir adiante. Ô filho teimoso, não escuta, e o pai às vezes fala 10 vezes, mas nós precisamos como filhos, estar atento ao que Deus Pai está nos falando. A oração que é registrada no livro de Salmos, que Tomás leu há pouco, nos dá conselhos sábios e preciosos, para que nós possamos edificar a nossa família como pais segundo o coração de Deus. Essa oração, essa leitura, esse salmo que foi lido agora, podemos dividir ele em 2 partes. A primeira parte, os versos 1 e 2, mostra o esforço humano e inútil, que é de fazer as coisas sem a participação de Deus. Ele diz, é Ele quem de fato edifica a nossa vida e a nossa casa. Em vão vai você fazer alguma coisa sem a presença de Deus. Não adianta você querer edificar nada pela sua força, pelo seu poder, sem a presença de Deus. Lá em Mateus a gente vê no Evangelho, quando Jesus ele ensina, ele ministra, ele falava muito por parábolas. Uma parábola que ele falava do homem prudente e do homem sensato. O homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, mas teve um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. O que acontece? O vendaval veio sobre todas as 2 casas, e todos nós acontece isso. Ninguém está livre das adversidades do dia a dia, meus irmãos. Não é porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, que a nossa vida vai viver uma calmaria, pelo contrário, o inimigo vai ficar todo o tempo, a todo momento, querendo desestruturar a gente. Mas sabe qual vai ser a diferença na nossa vida? É que os ventos vão soprar, a tempestade vai bater, mas nós vamos ser prudentes, porque a nossa vida, a nossa casa, nossa família vai estar alicerçada na rocha. E ela estando alicerçada na rocha, pode bater a tempestade que for, porque nós vamos permanecer de pé. Amém? É isso que essa primeira parte nos fala dos versos. Não adianta edificar nada em cima de uma areia, porque ela desmorona com o primeiro vendaval. E a segunda parte, os versos 3 e 5, mostra um outro significado, que é edificar a criação dos filhos. E aí a gente precisa entender, filhos são dádivas de Deus. Filhos são dádivas que Deus nos deu. E você pode dizer assim, pastor, mas o senhor está falando, está muito bonito, eu estou entendendo, mas olha, eu não tenho filho, eu não sou pai, eu não tenho filho, eu sou mãe aqui. Tem muitas mães que desenvolvem o papel paterno no lar pela ausência do pai. Tem muitas avós que desempenham o papel paterno por falta da ausência do pai no lar. Tem muitos filhos hoje, órfãos, mas não porque o pai morreu, órfãos de pais vivos, de pais que não estão presentes, de pais que estão distantes. Mas olha, mesmo que você não se encontre aí, eu tenho, o meu filho cuida ali, eu não preciso não ser uma mãe presente, porque o meu marido está cuidando, eu não sou avó, então ali está tudo em ordem, eu não me encaixo em tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, de repente tem alguém na sua família, de repente tem alguém do seu lado, de repente tem alguém na sua igreja, que de repente não tem aquela figura paterna no lar, e você pode ser o pai espiritual daquela pessoa, você pode ser aquela pessoa que vai orientar e conduzir aquela pessoa ao Senhor. Você vai ser aquela pessoa que vai estar junto, filho, olha, teu pai pode estar ausente, mas vem cá, que eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a caminhar, vou te ajudar a te mostrar o caminho, eu vou te gostar a seguir. Então, muitas vezes, nós temos a dádiva que Deus nos dá de colocar alguém para que a gente caminhe junto, ensinando essa pessoa no caminho que deve seguir. Portanto, eu quero refletir com vocês hoje em 4 marcas que pais, ou padrastos, ou mães que desenvolvem papéis de pais, ou avós que desenvolvem papéis de pais, ou vocês que podem desenvolver papel de um pai espiritual, que precisam ter como filhos de Deus que todos nós somos.
Então acompanhe comigo, porque a primeira marca de um pai que vive como filho de Deus é viver na dependência de Deus. A primeira marca que eu preciso carregar, que eu preciso compreender, é que eu preciso viver na dependência de Deus. Se eu sou filho, a primeira coisa que eu preciso entender é dependência. Mas se tem uma coisa que o ser humano foge, é de viver na dependência de algo ou de alguém. Pense numa coisa difícil, é alguém depender, querer depender de alguém. É de sua natureza carnal, é da natureza do homem, de querer conquistar e ser independente. Só que o salmista diz no primeiro verso: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se Deus, Ele não tiver ali na sua vida, na sua família, será inútil, meu irmão, você fazer alguma coisa, porque uma hora a casa cai, a casa rói, os ventos batem, e se Deus não estiver conosco para nos fortalecer, a gente cai junto. Não adianta nada você fazer algo, se Deus não estiver na frente. Se Deus não faz parte do planejamento, será inútil. Se você não estiver se colocando na dependência de Deus, não vai adiantar você seguir adiante no projeto que você está almejando. A referência primária aqui é a construção literal de uma residência. Assim é natural que você possa perceber, que nós possamos perceber, que ali especificamente ele está falando do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão. Porém, o salmista aqui, ele utiliza a figura da casa de forma figurativa. Ele está se referindo aqui no Salmo à família. Quando ele fala de casa, ele está falando da família. Uma cidade não se faz segura mediante as suas defesas, mas pela proteção do Senhor. Esse salmo estava lembrando aqui aos peregrinos de que Jerusalém não era um lugar de proteção, não era um lugar de segurança mágica, porque tudo precisava depender do Senhor. Não adianta uma cidade erguida, muros erguidos, sentinelas prontas lá, e o salmista ele está mostrando isso, que Deus está dizendo: filho, não vai adiantar de nada toda essa proteção, porque ela é falha. Se eu não estiver presente, tudo isso aí vai desmoronar em algum tempo. Nada podereis fazer se eu não estiver presente. A dependência de mim é necessária, e a gente precisa entender que nós precisamos depender do Senhor. Olha, meus irmãos, tudo que construímos, se Deus não estiver, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Por vezes nós fazemos projetos, nós queremos realizar sonhos, nós queremos planejar algo, e por muitas vezes nós terminamos deixando tudo de lado, quando Deus não está presente. Quando Deus não está presente, as coisas depois começam a ruir. Começam a acontecer situações que muitas famílias começam a desmoronar. Sabe, famílias que começam a ser erguidas sem os princípios bíblicos, sem a presença de Deus, longe dos valores do Senhor, valores que edificam. Pais que tentam construir uma vida sem a presença de Deus, longe da presença do Senhor, e aí, em algum momento, se perdem na caminhada. O pior, muitos ainda depois vêm questionar a Deus: por que isso está acontecendo, Deus? O que foi que eu fiz de errado? E Deus simplesmente responde: porque você me deixou de fora da sua vida, do seu projeto familiar, filho. Você não quis depender de mim, quis tentar viver uma vida independente. Esse foi seu maior erro. Esse é o nosso maior erro. Querer levar uma vida independente do Senhor. Nós fomos criados por Ele. É Ele quem nos criou, Ele que sabe do que precisamos, é Ele que nos conduz, Ele nos dá saúde, Ele nos dá direção, Ele nos dá provisão, é Ele que nos dá todas as coisas. Como é que eu posso ter uma vida independente desse Deus? Nós precisamos entender que não existe nada que podemos construir sem Deus.
E não podemos proteger nada se Ele não estiver conosco. Sem Ele, é em vão nós caminharmos. E o salmista nos diz, de onde vem a nossa esperança e o nosso socorro. Salmos 33, 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Não é o nosso dinheiro, não são os nossos recursos, não é a nossa inteligência, não é o nosso poder, é o Senhor. É Ele que nos auxilia, é Ele que nos socorre, é Ele que nos protege. Quem é pai aqui? Levanta a mão aqui. Olha aí, tem uma quantidade boa de pais aqui. Cheio de pai. Vocês já viram o quanto uma criança pequenina, feito essas crianças que vão para o Kids, você já percebeu quantos ela confia em vocês? O quantos eles olham para vocês como um pai e crê e acredita e confia e faz qualquer coisa para vocês? Quer dizer, um exemplo, se você pegar aquelas crianças, botar ela aqui em um lugar maior, e você disser para ela, filho, se joga em meus braços, pode ficar esperando, porque elas vão se jogar. Independentemente da altura, do lugar, elas vão se jogar, porque elas confiam em vocês como pais. Amados, a mesma coisa deve ser com o nosso Pai, o nosso Deus Pai. A primeira coisa que precisamos entender é que, como filhos, precisamos andar na dependência de Deus e nos jogarmos nos braços dele, em total confiança a Ele. Ele está todo o tempo com os braços abertos, esperando que nós possamos nos jogar nos braços dele, para que Ele possa acalentar o nosso coração quando ele está abalado, para que Ele possa curar as nossas feridas, para que Ele possa restaurar os nossos relacionamentos, para que Ele possa transformar as nossas vidas. Ele está o tempo todo. E Ele já nos conhece, o bom é isso, que Ele já sabe do que você precisa. Então, às vezes, não precisa nem você falar, é só se jogar nos braços dEle para ser curado, para ser restaurada. Experimente se entregar totalmente, no seu secreto, no seu dia a dia com o Pai. Você descobrirá como é bom viver sob a dependência desse Deus Pai Todo-Poderoso. Mas também, marcas de um pai que vive como filhos de Deus. Em segundo lugar, ele descansa completamente em seu amor. Nós precisamos, como filhos, descansar nesse amor lindo e maravilhoso do nosso Deus. Descansar quer dizer fazer a nossa parte e deixar o controle da nossa vida nas mãos daquele que tudo sabe e tudo pode fazer, que era o nosso Deus. O salmista, ele continua aqui, no verso 2, ele diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimentos. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. É por isso que nós precisamos entender, o trabalho é importante e dignifica o homem, mas, em exceção, você está fazendo aquilo que Deus não quer, filho. Porque Ele diz, olha, existe um limite, existe um equilíbrio. Eu quero que você faça a sua parte, mas não queira fazer a minha. Você trabalha e espera, porque sou eu que dou o crescimento, sou eu que faço frutificar, sou eu que trago a provisão na sua vida. Dentro do contexto aqui do campo, o agricultor, ele deve semear sim, com muito trabalho, de forma árdua, dar o seu melhor, e é isso que nós precisamos fazer. Mas quando a noite chega, ele deve confiar, acreditando que a chuva vai cair e regar o que semeou. Ou seja, nós precisamos trabalhar, fazendo a nossa parte, mas parar na hora que tem que parar e descansar, na confiança de que é Deus que vai fazer aquilo multiplicar na nossa vida. Você tem trabalhado de forma desequilibrada na sua vida? Fazendo algo, buscando uma vida, aquela expressão que muitos pais usam, eu estou trabalhando para dar o melhor para o meu filho. Sai de manhã, não vê porque a criança está dormindo. Chega de noite, não vê porque a criança já foi dormir.
Aí, no final, são filhos que vão sendo criados sem a figura paterna no lar. São filhos criados, são filhos que vivem como órfãos de pais vivos. E depois ainda vai reclamar, mas Senhor, eu trabalhei, eu fiz de tudo pelo meu filho, é o que a gente mais fala aqui. Às vezes o pastor é até chato em repetir tantas das vezes. O que você pode dar, primeiramente, ao seu filho, de mais precioso, não é os seus recursos, é a sua presença. Porque a sua presença traz proteção, traz direção, traz ensinamento. Ele vai olhar para você e vai ver que você ama a mãe, que você dá atenção a ele, que você cuida e que você sai para trabalhar, mas que você volta para desfrutar da presença com o filho. Lembra? O filho vai fazer aquilo que ele olha você fazendo. E tem muitos filhos que crescem assim, com a ausência do pai dentro do lar. E também cresce disfuncional, porque não teve uma referência paterna dentro do lar. Você semeia com o seu trabalho, mas você rega com o seu descanso. Enquanto você descansa em Deus, Deus com certeza trará o descanso, o crescimento na sua vida. Olha o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios. Ele disse: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nós apenas cumprimos com uma etapa da nossa vida. O trabalho que dignifica o homem, ele é apenas uma parte, mas é Deus que traz a provisão para todos nós. Nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer, mas é Ele que traz o crescimento, é Ele que traz a provisão, é Ele que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Não adianta, meus irmãos, quererem construir uma vida de forma desequilibrada na sua própria força. O trabalho é digno, sim, mas em excesso ele se torna maligno, porque ele rouba o seu tempo com sua família e traz um desequilíbrio para a sua vida. O tempo do seu casamento. Você não tem mais tempo para desfrutar com a sua esposa. Você não tem tempo para gastar com a sua esposa no seu relacionamento conjugal. Ele rouba o seu tempo com seus filhos. Você não consegue mais brincar, você não consegue mais passear, você não consegue mais divertir. E alguém que está dizendo assim: ah, pastor, esse pastor está falando aí, mas parece que é contra o trabalho. Não, filho, eu vivi isso. Eu vivi isso, vocês já sabem, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, de 27 anos, mas uma parte da sua infância eu perdi, focado ali em trabalhar, quando estava em casa ainda trabalhava, e isso me custou problemas com relacionamento conjugal, isso me custou muito tempo perdido com o Júnior. Sabe uma coisa que era maravilhosa, dia de domingo eu não conhecia a Cristo ainda, então meu domingo era jogando futebol. Então teve um tempo, por muitas vezes, que eu já falei isso aqui, tinha um time lá que eu tomava conta do time, eu fiz desse time, que era um time bem antigo, um time que tinha uma história aqui em cima na UR7, enfim, e eu mandei fazer lá, todo ano a gente fazia a festa e fazia um aniversário, fazia um padrão novo, né, aquele negócio de quem joga futebol sabe o que é, e eu mandei fazer lindo, saiu o Júnior com a roupa linda, desse tamanho, todo verdinho, parecia um abacatezinho, que o nosso padrão era verde. Lindo, maravilhoso. Mas ali só foi naquele dia. Sabe por quê? Porque durante os outros dias eu não tinha tempo para se divertir com o Júnior. Era Marcília que ia muitas vezes durante a semana para o campo para ele poder se brincar, para ele poder se divertir. Por quê? Porque o pai estava ausente. O pai estava fixado com o trabalho. Até um dia acordar e Deus mostrar: filho, olha, ou tu vai perder a família, ou tu vai continuar com o teu trabalho aí. Agora sem família e sem filho. Foi quando eu caí na real, entreguei a minha vida a Deus e a minha vida foi transformada. Porque passou tudo a se equilibrar. Coloquei Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas foram sendo acrescentadas no seu devido lugar. O trabalho, claro que eu continuei trabalhando, mas de forma equilibrada. Em casa eu tinha tempo para minha esposa, tinha tempo para meu filho e as coisas foram tudo se ajustando. Nós precisamos desfrutar do nosso tempo com Deus. Como é que anda o seu tempo com Deus? Ou você está naquela de, não, porque eu saio correndo para o trabalho e eu chego tarde do trabalho, quer dizer, você não tem nem 10 minutos para ler o Evangelho, para orar com o Pai, para conversar com o Pai. A gente precisa rever
onde é que estão as nossas prioridades. Como filhos amados do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte, mas não querer atropelar e terminar pulando etapas da nossa vida, porque todos nós pertencemos ao Senhor. É Ele quem rega, é Ele quem semeia, é Ele quem traz o crescimento no tempo certo a todos nós, é Ele quem faz frutificar na nossa vida, amém? Mas também, em terceiro lugar, marcas de um pai que vive como filho é aquele que recebe a herança por meio dos filhos. Gente, os filhos que nós temos, eles são do Senhor. Por mais que você ame e deve amar os seus filhos, você precisa lembrar que antes de tudo, foi Deus que te deu. É Deus quem nos dá. Nossa vida, nossos recursos, tudo é do Senhor, inclusive os nossos filhos. Tudo foi Ele quem nos deu. Portanto, nós devemos ser bons mordomos de tudo que o Senhor nos dá e cuidarmos de tudo que Ele nos deu com zelo e decência. É por isso que no momento de ofertório nós falamos, estamos trazendo para Ti, Senhor, aquilo que Tu já nos dá. Que nós entendemos que Deus é que derrama na nossa vida para que a gente possa se sustentar e ser generoso na vida para o avanço do reino, alcançar outras pessoas. Tudo que Deus nos dá é para que a gente possa conduzir e cuidar. Conduzir e cuidar. Servir ao Senhor. Deus Pai nos ama tanto que Ele nos dá essa experiência de ter filhos para que a gente possa sentir um pouquinho daquilo tudo que Ele sente por nós. Salmos 127, 30. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. O salmista, ele está no contexto aqui do agricultor. Quanto mais filho tinha um homem, mais trabalhadores no campo ele possuía. O que isso aqui significa dizer que quanto mais ele tinha de filho, mais próspero ele era. Era uma bênção para toda a família. E toda vez que eu vejo esse versículo que não só nos traz considerações econômicas, mas nos fala de uma família que cresce, que é uma bênção, que é saudável, que demonstra o amor do Pai. Toda vez que eu vejo isso, eu entendo que um homem, ele é recompensado por Deus quando ele recebe filhos. E olha, Gênesis 1, 28 fala, a instrução do Senhor é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Ele fez a nós, nos fez homem, nos fez mulher, e Ele disse, crescei e multiplicai-vos. E o salmista diz, os filhos são herança do Senhor. Eu acho que meus avós maternos, eles seguiram a Bíblia no pé da letra, porque eles tiveram 25 filhos, criaram-se 15. Então, vendo esses versículos, eu acho que ele parou aqui nesse versículo e mostrava para ela toda vez, né? Dizia, olha, a gente tem que cumprir o evangelho aqui, olha, enfim. Mas filhos são bênçãos do Senhor. Muitas vezes, como pais, nós perdemos uma maravilhosa dádiva, que é aprender com nossos filhos. Às vezes a gente está tão bitolado, não, o pai é que instrui, o pai é que ensina, o pai é que provê, o pai é que protege, mas o pai também tem muito a aprender com os filhos. Eu amava gastar horas com o Júnior, a gente entrava pela madrugada, principalmente nas sextas-feiras, a gente entrava pela madrugada ali conversando, ele e a mãe dele, e como a gente aprendia conversando com o Júnior. Você tem gastado tempo com seu filho e aprendido com ele? Ah, não, mas meu filho, ele é criancinha. Sim. E daí? Crianças que Deus lhe deu e que é muito inteligente e tem muita coisa para aprender com as crianças. Principalmente a pureza e o coração puro das crianças. Crianças são uma bênção do Senhor e a gente aprende assim, olhando para essa princesinha, que nem fala ainda, mas nós podemos olhar para ela e aprender todos os dias com elas. Reconhecer que Deus escondeu dentro deles presentes preciosos dos céus e que quando nós honramos a vida dos nossos filhos, nós revelamos o mistério dos céus sobre nós e sobre a nossa família. Paulo
escrevendo aos Efésios, ele disse: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu vou me ater à segunda parte desse versículo, mas esse é um versículo que eu carrego no coração, porque Marcília pegava muito no meu pé, porque eu gostava de irritar Júnior. Se tinha uma coisa que eu gostava de irritar, tinha uma coisa que eu fazia que hoje virou brincadeira conosco, para lembrar dele. Assim, a gente sentava na mesa e tinha o hábito de comer tudo junto. Eu me sento na mesa e fico esperando ela sentar para poder comer. A mesma coisa é assim, isso é café da manhã, almoço ou jantar, a gente sempre almoça e a gente sempre come junto. E tinha uma coisa que eu fazia para irritar Júnior. Quando o Júnior chegava aqui, sentava, aí ele está ali com o prato dele, aí eu pegava, na mesa fica assim, fica a pãozeira, fica o café, aquele garrafinha de café, a gente toma nesse café em casa, que é mais prático, aí passa a coisa na rua, enfim, começa nesse café, enfim. Aí fica o vidrinho, um açucareiro, hoje eu não tomo mais com açúcar, mas está ali o açucareiro, está o negócio do leite. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele senta para comer, aí eu pegava tudo isso e começava a rodear, assim, começava a rabutar no redor do prato dele. Aí ele ficava irritado. Ele, oxe, pai, não, para com isso, pai. Aí começava a tirar, tirava e eu ficava botando. Aí tem hora que a gente pegava e botava do lado do prato dela, rodeava o prato dela. Aí, hoje em dia, como ele não está mais conosco, aí tem hora que ela está fazendo as coisas, eu estou lá esperando. Quando ela chega, está lá o prato dela todo arrodeado, cheio das coisas lá. Ela olha para a minha cara e começa a rir, lembrando de Júnior, porque uma das coisas que eu fazia que irritava Júnior. Mas olha, nós precisamos parar de irritar nossos filhos. Aqui era algo engraçado, mas às vezes a gente fica pegando e irritando nossos filhos com algo ruim. Com algo ruim. Mas esse versículo, ele nos fala na sua parte B, de nós instruirmos segundo, de nós buscarmos instruir e trazer conselhos do Senhor aos nossos filhos. E a palavra aqui utilizada para instrução é paideia. E há algo muito interessante sobre essa expressão. Ela traduzida no seu latim, ela quer dizer cultura. Ela quer dizer cultura. A sua tradução em latim, paideia, ela quer dizer cultura. Ela é uma palavra que em grego engloba. Ela traz uma englobação de um compêndio maior. Ela está falando aqui sobre a educação mais ampla e uma educação mais completa. Inclui não só o aspecto econômico, mas também valores, ética, moral, a formação do caráter. Ou seja, o que ele está trazendo para nós aqui é que nós precisamos ensinarmos os nossos filhos no contexto geral, na parte de ética, na parte do caráter, na parte de moldar ele de acordo com os princípios do Senhor. Nós estamos vivenciando isso ou nós estamos vivendo ainda irritando apenas nossos filhos? Ah, pastor, e o que é que nós devemos fazer como pais? Ensinar a cultura do reino de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos ser o primeiro a ensinar a cultura do reino para os nossos filhos. Técio está por aí, né? Acho que o Técio está ali, não é? Técio está dizendo assim, então, pastor, está aqui, está pregando a minha palavra de ontem. Quando tu estava falando ontem, eu estava só rindo, porque testificando toda a mensagem para hoje. Como receberemos a herança que os nossos filhos carregam? Quando eles entenderem que estão aqui na terra, não só apenas de passagem. Nós precisamos entender que os filhos, eles precisam compreender que aqui na terra é apenas uma passagem. Então, eles não precisam buscar acumular. Claro que a gente vai trabalhar, a gente vai buscar ter uma vida confortável, isso é outra coisa, Deus nos traz, mas nós não fomos feitos para vivermos aqui, aqui estamos só de passagem. A nossa caminhada é para a vida eterna ao lado do Senhor. É essa a perspectiva, é esse o maior valor, ensinar aos filhos os princípios que são eternos, que são os princípios do reino. Por fim, marcas de um pai que vive como filhos, envia seus filhos para o seu destino profético. Eu preciso enviar os meus filhos para o destino profético. E esse é um ponto muito complexo que todos nós precisamos entender bem. A nossa natureza, por conta da queda, ela é egoísta, ela é egocêntrica, a gente quer ter, a quem a gente quer reter. Então, muitas vezes, a gente quer ter os nossos filhos, a gente quer ter eles por perto. A maioria das vezes a gente quer assim, né? Botar as asas em cima dos nossos filhos e não sai daqui, não vai.
A gente quer proteger, quer os filhos sempre perto da gente. Mas os filhos, como nós vimos, eles não são nossos. Ele é do Senhor. Eles não foram feitos para o mundo, como muita gente diz. Ah, não, eu crio filho, é para o mundo mesmo. Não, filho. Se você usa essa expressão, corte agora em nome de Jesus. Nós não criamos filhos para o mundo, mas nós criamos filhos para serem enviados nesse mundo para cumprir o projeto, o propósito do Senhor que Ele tem para a vida deles. Porque os filhos não são do mundo, nossos filhos são do Senhor. Eles são flechas abençoadas do Senhor e nós estamos apenas fazendo a nossa parte em preparar eles para enviá-los. Os filhos foram feitos para nós cuidarmos, para nós provermos, para nós ensinarmos, mas para nós enviá-los aos seus destinos proféticos. Vocês já repararam? Como é interessante o envio, o arqueiro. O arqueiro, ele usa o arco e a flecha. E a gente precisa entender aqui, antes de falar do arco e da flecha, que os filhos, eles, não necessariamente quando eu falo de enviá-los, a gente está falando de o filho ser um pastor, ser um pregador, ser um evangelista, não necessariamente. Eles podem também ser enviados e devem ser enviados aos seus destinos para o que o Senhor tem. Às vezes o filho vai ser um bom advogado, às vezes o filho vai ser um médico, às vezes o filho vai ser um empresário, às vezes o filho vai ser um motorista, às vezes o filho vai fazer qualquer outra função, mas era a qual Deus preparou ele, para ali onde ele está, ele fazer a diferença e levar o evangelho do Senhor naquele lugar. Em todos os lugares os filhos são enviados para glorificar a Deus. Nossos filhos são flechas do Senhor. E o Salmo, na verso 4, diz, como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. E aí sim, a flecha é uma arma. É uma arma, só que ela não está focada em longa distância. Quer dizer, a flecha ela está focada em longa distância, né? Eu pego um arco aqui, eu vou meter uma flecha aqui, ela vai longe. Ela não é feita para perto. Os filhos, como flechas, significa que o pai, ele precisa estar fortalecido para puxar e lançar. Ou seja, se a flecha vai ser lançada longe, você, pai, você precisa estar forte para poder ser o arco forte que vai ter uma tensão grande para que seu filho possa ir bem longe no qual Deus quer que ele vá. O alvo aqui é de dizer que onde os nossos filhos chegarão será bem mais distante de onde os nossos pés pisarão. Amém? Eu não sei onde é que você chegou. Espero que você esteja chegando onde você sonhou. Espero que você esteja indo além do que você imaginou. Mas a perspectiva que nós precisamos ter como pais é que os nossos filhos vá além de onde nós fomos. Ele vá além daquilo que nós já conquistamos. Que ele vá além para cumprir os propósitos do Pai. Eles destruirão inimigos que as nossas mãos não alcançam. Por isso nós precisamos ter uma visão clara sobre qual é o propósito pelo qual Deus nos deu filhos. E lá em Provérbios 22:6, ele nos diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O caminho aqui não é sobre o que eles devem fazer, mas sobre eles terem sabedoria, sobre eles terem intimidade com Deus, ao ponto de eles estarem sensíveis à sua direção. É muito interessante que, se você conversar com o Júnior, é uma característica que ele carrega com ele. Ele vai sempre estar dizendo a mesma coisa. Júnior, tu vai estar fazendo daqui a um ano. Júnior, tu vai fazer o que daqui a um ano? Eu não sei não. Como assim tu não sabe? Ele disse, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo, mas o que eu vou fazer há um ano vai depender do que papai ele tem para mim. Hoje eu estou aqui. Se ele disser amanhã, vá para ali, eu vou para ali.
Isso é a sensibilidade que um filho com intimidade com Deus tem. E nós precisamos trabalhar para que os nossos filhos vivam essa intimidade com Deus, para que eles possam cumprir os propósitos que Deus tem para a vida dele. Vê bem o que é que Salomão disse sobre as orientações que recebeu do seu pai Davi e da sua mãe Betseba. Ele diz lá em Provérbios 4, nos versos 3 e 6, quando eu era menino, Salomão falando, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e ele me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure, olha só, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueçam das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Se a gente for lá para 1 Reis, no seu capítulo 3, a gente vai ver sobre Salomão seguindo à risca os ensinamentos de Davi. Quando o Senhor lhe apareceu e perguntou o que é que ele queria. Se Deus aparecesse para você agora, como ele apareceu para Salomão, o sonho, o que é que você quer? Tem muita gente que quer dizer, eu quero uma casa na praia. Não, Senhor, eu quero dinheiro, com dinheiro eu consigo tudo, né? Tem muita gente que usa essa expressão, o dinheiro compra tudo, né? Quando Deus apareceu para Salomão, Salomão pediu discernimento, sabedoria. Oh, Deus, o Senhor já é tão bondoso comigo. Dai-me discernimento e sabedoria para que eu possa governar o povo de acordo com a tua vontade. Ele não esqueceu as palavras e os ensinamentos do seu pai Davi, e isso fez toda a diferença na vida de Salomão. Portanto, ensine ao seu filho, por meio da sabedoria e da intimidade, a entender e ser sensível ao que Deus preparou para a vida dele. Portanto, meus irmãos, precisamos viver como filhos de Deus, deixando assim marcas como pais biológicos ou espirituais na vida de nossos filhos. Para isso, viva na dependência de Deus. Só o louvor pode vir. Descanse completamente em seu amor. Receba a herança por meio dos filhos e envie seus filhos para o seu destino profético. Eu quero finalizar essa mensagem com o verso 5 do Salmo lido por Tomás. Ele diz, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Como é feliz você que teve a dádiva de ser pai. Seja biológico ou seja alguém que você conduz e é referência na vida. Seja você mãe ou avó que desenvolve o papel de pai em alguma criança. Como é feliz você carregar essa dádiva. O homem que tem muitos filhos, a semelhança de um arqueiro que tem a sua aljava cheia de flechas, ele é um homem abençoado, ou seja, ele é um homem feliz. O desejo de Deus para todos nós que somos pais é a felicidade. E todos nós que somos filhos precisamos viver como filho de Deus e que nós possamos ser pais felizes, porque somos abençoados por Deus. Amém? Meus irmãos, eu sou muito feliz. Às vezes me perguntam, pastor, mas o senhor só tem um filho? Vocês só tiveram um filho? E eu respondo com muita alegria no meu coração. Nós
só temos de fato um filho biológico, lindo, maravilhoso, que amamos muito. Mas nós somos tão abençoados por Deus, pois Ele nos concedeu muitos filhos espirituais, que nós amamos tanto quanto o nosso filho biológico. Eu tenho feito de tudo. Tem um louvor que fala de entregar tudo ao Senhor. Eu tenho feito de tudo por cada um de vocês. Por cada um de vocês. Porque eu compreendo que filhos são dádivas do Senhor. E o Senhor me conduziu até aqui para que eu possa ser um arqueiro e enviar cada um de vocês como flechas para os destinos proféticos que Deus tem para a vida de vocês. Mas isso só foi possível porque um dia eu permiti conhecer esse Deus maravilhoso. E Ele entrou na minha vida e me conduziu no rumo totalmente do contrário do que eu estava indo. Talvez alguém esteja aqui hoje conosco e ainda não teve essa oportunidade de entregar o controle da sua vida ao Senhor, poder descansar nele, poder caminhar com esse Pai maravilhoso e perfeito. Talvez alguém aqui até se desviou dos caminhos dele e hoje sente no coração o desejo de voltar aos caminhos desse Pai. Se você estava afastado, ou se você nunca entregou a sua vida a esse Pai e hoje assim deseja fazer e mudar a rota da sua vida, eu te convido a ficar de pé para que eu possa orar pela sua vida. Nós não podemos é passar pela vida de forma independente, sendo conduzido pelo vento da vida e do mundo. Nós temos um Pai que está de braços abertos e Ele quer ser o condutor da nossa vida em todos os sentidos. Que você possa se entregar a esse Pai maravilhoso. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou estar aqui. Se alguém sente no coração o desejo de entregar a vida ao Senhor, é só chegar perto de mim, que eu vou orar por você, pela sua vida. Baixe suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por poder desfrutar da tua palavra nesse dia tão especial para todos nós. Para todos nós, para aqueles que são pais, mas para todos nós que somos filhos. Filhos teus, Senhor. Um Pai perfeito e poderoso que nos cuida a todo momento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque às vezes nós somos rebeldes. Obrigado porque às vezes nós queremos levar a vida do nosso jeito. Obrigado porque às vezes, Senhor, nós queremos ser o dono da nossa vida e fazemos tudo errado. Mas Tu é um Pai tão amoroso que abre esses braços e nos recebe, nos perdoa e nos dá nova vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua paternidade. Obrigado pela dádiva de ser pai. Obrigado pela dádiva de ser pai espiritual de muitos. Que eu possa ter a minha vida te honrando, apontando para esses filhos sempre para ti, Senhor. Porque somos apenas instrumentos, mordomos para cuidar daquilo que Tu nos dá. Porque todos nós somos teus, filhos teus. Então vem com Tuas bênçãos sobre nossas vidas e nos abençoa nesta noite como filhos amados em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar